Amém. Cumprimento a todos na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Hoje é um dia muito especial, né? Um dia do qual é dedicado às mães. E uma mensagem que eu passei logo cedo hoje, eu falei, dedicado às mães que dedicam todos os seus dias aos filhos. A gente tira um dia em especial, né? Não é que nós não dediquemos os nossos dias às mães, mas um dia específico para estarmos falando, homenageando a essas pessoas tão maravilhosas que são as mães. E nessa trajetória que nós estamos fazendo de seguir os passos de Jesus Cristo, é uma série de mensagens ao qual estamos andando junto com Jesus e aprendendo junto com Ele por onde Ele passa, nos seus atos. Nós vamos nos deparar hoje com um encontro muito interessante e assim, é um encontro meio que inusitado de Jesus com a sua mãe. É algo muito interessante, eu quero que você caminhe junto comigo, aonde nós vamos estar ali tentando entender o que aconteceu ali. A gente tem que entender que Jesus, quando ele começa o seu ministério, ele começa a mostrar os seus sinais, e é interessante que esses sinais se inicia quando Jesus é convidado para uma festa de casamento, e ele vai, conhecido da mãe dele, tudo, e ali quando ele está, vocês sabem a história, lá em Caná da Galileia, falta o vinho, e a mãe chama, e aquilo vai ser uma vergonha, né? Inclusive nós já passamos por esse caminho com Jesus, e Maria vai falar ao filho, a Jesus Cristo, que acabou o vinho, e Jesus fala, o que queres comigo? Ainda não chegou a minha hora. E a partir daquele momento Jesus se enche de compaixão e o primeiro sinal é colocado. Maria, sem perceber, ela inicia ali o ministério de Jesus Cristo. Quando Jesus faz o primeiro sinal, e aí os sinais começam a acontecer. Jesus começa o seu ministério e ele vai ganhando grande fama. E como a gente falou, as multidões começam a seguir Jesus Cristo, porque era uma época não diferente de agora. As multidões com necessidades hoje, em números, talvez não em proporção, mas talvez em números, com certeza em números, são muito maiores. Então Jesus via aquelas pessoas com as suas necessidades, as suas angústias, as suas opressões, e ele se enchia de compaixão, de misericórdia, libertando. Então por onde Jesus passava, ele ia ganhando fama, né? Os seus sinais iam demonstrando realmente quem ele era, e as multidões caminhavam com ele. Por onde ele passava, a cidade que ele passava, as multidões iam, e Jesus fazendo o quê? Operando, trabalhando. É interessante que Jesus, ele não chegava no local e pregava. Ele não ia no local ele não recebia dinheiro de ninguém para dar a palavra. Não, Jesus Cristo andava nos locais, ia para os locais e trabalhava. Ele alimentava as multidões, ele curava os feridos, ele libertava os oprimidos. Então, era uma ação física, desgastante. E durante uma dessas caminhadas que Jesus vem, ele volta para casa. Porque Jesus é homem também. Ele é 100% Deus, 100% homem. Jesus tinha as suas necessidades. Jesus cansava, tinha sono, tinha sede, tinha fome. Ele se fadigava, ele se entristecia. Da mesma forma, ele se alegrava. E Jesus, com seus discípulos, vamos voltar para casa. E aí ele vai voltando para casa. O texto sagrado vai nos contar isso. E Jesus volta lá em Marcos capítulo 3, versículo 20, diz: Jesus voltou para casa com os discípulos. Ele está voltando. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Era interessante que as multidões seguiam Jesus. Ele não tinha mais, entre aspas, sossego. E aí Jesus via aquela multidão, ele se compadecia dela. Ele não olhava para si mesmo. Então, nem tempo para comer, para se alimentar ele tinha. E interessante que Jesus, quando vai chamar os discípulos para seguir a ele, ele fala assim: se vocês quiserem vir após mim, vocês vão ter que se negar a si mesmo. Vocês vão ter que tomar uma cruz. E esse convite é a cada um de nós. Não há tempo, diante das necessidades, das angústias das multidões, de ficarmos olhando para nós mesmos. Esse é um chamado a cada um que aceita seguir a Jesus Cristo, a ser discípulo de Jesus. E os discípulos ali,
eles estão cansados, fatigados, exauridos fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Você imagina os enfrentamentos com as pessoas possuídas por legiões de demônios, as pessoas oprimidas, as pessoas feridas, doentes, pessoas com fome. Então era um trabalho árduo. E quando eles chegam para pensar em descansar, as multidões, e Jesus olhava aquela multidão, Jesus via aquele povo ali, sabe? Como deixar esses necessitados, como fazer eles esperar. Essas pessoas tão angustiantes, a gente vê no olhar dela o que elas estão passando, muitos ali com doenças, muitos ali com problemas espirituais, com cargas negativas. Então Jesus, ele fez o quê? Não tinha tempo para comer, nem ele nem os discípulos. Então ele ia cuidar daquelas pessoas. E é justamente nesta ocasião, nesta situação, que há o encontro dele com a mãe, com Maria. É justamente aí que eles dois vão se encontrar. Quando Jesus está voltando para casa, depois de iniciar o seu ministério, depois de estar começando, fazendo todas aquelas coisas, sendo conhecido por todos os lugares, Jesus se aproxima ali, Jesus chega ali, não tem tempo para comer, e ele se depara. E o texto sagrado vai dizer que a mãe chega com os irmãos até ele, fica do lado de fora, e aí os discípulos vão chamar Jesus Cristo. Preste atenção, a casa estava tão cheia, o local tinha tanta gente, que Maria e os filhos dela não conseguiam entrar ali dentro, não tinha como entrar, era muita gente, e todo mundo cercando Jesus Cristo, e os discípulos: aguarda aí, nós vamos dar um jeito de ir lá falar para ele vir aqui ter com vocês. E aí eles vão chamar a Jesus Cristo, e é interessante que quando eles chamam Jesus Cristo, Jesus estava rodeado, eles falam para Jesus: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. A tua mãe. É interessante que eles não falam que tem alguém, não, é a tua mãe. A tua mãe está lá fora e teus irmãos estão lá fora, e eles estão te procurando. A multidão era muito grande, mas Jesus tem uma reação totalmente inesperada, quando os discípulos falam isso para Jesus. Algo talvez que cause um choque a talvez muitas pessoas. Jesus Cristo vai dizer assim: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Uma pergunta estranha. Que pergunta é essa, Jesus? Você imagina, o discípulo chega lá e fala: tua mãe está lá fora com teus irmãos. E Jesus: quem é minha mãe, rapaz? Quem é meus irmãos? Algo forte, estranho. E Jesus, ele dá uma resposta, ele mesmo responde isso, que talvez cause mais espanto ainda, mais espanto àquelas pessoas, quando Jesus vai trazer a resposta que ele mesmo fez: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E ela está lá fora, tua mãe está lá fora, teus irmãos estão lá fora, tua mãe que te criou desde pequenininho. Jesus: quem é? Aí Jesus dá uma resposta séria. Então olhou para todos que estavam sentados ao seu redor, aquela multidão, e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. É muito sério, muito a gente tentar entender isso. Por que dessa reação de Jesus Cristo? Por que ele fala assim? Por que ele trata desse jeito? Causa assim. Só que Jesus endurece ainda mais a resposta. E ele é mais duro ainda quando ele vai dar. Ele continua explicando isso. Ele olha aqui, aqui estão minha mãe e meus irmãos. E aí Jesus vai ser mais duro. Ele fala: quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Você sabe o que Jesus Cristo está dizendo aqui nessa resposta dura? Ele está deixando a entender a todos que estão dizendo que aquela que está lá fora, que está dizendo que é mãe dele, e os irmãos não estão fazendo a vontade do Pai. Estão, ao contrário, tentando impedir a vontade do Pai. Quem é minha mãe, meus irmãos e minha irmã é quem está fazendo a vontade do Pai. É algo assim que a gente... Porque tem alguns textos que a gente não percebe o contexto, e a gente passa, deixa quieto.
mas Jesus está sendo muito duro. E a gente precisa tentar entender isso, porque é algo muito forte que está acontecendo ali. Muito forte, e a gente às vezes não percebe o que isso quer dizer. Dizer que Maria não estava fazendo a vontade? Como assim? Como assim? Logo Maria? Logo ela? Não está fazendo a vontade de Deus? Como pode isso? Podia qualquer outra pessoa, mas Maria. Para a gente entender isso, a gente vai voltar lá no dia em que ela ficou sabendo que Jesus Cristo, que ela ia ter Jesus, quando é anunciado a ela. A gente vai voltar um pouquinho lá, Lucas capítulo 1, se você quiser abrir sua Bíblia, ou se quiser me acompanhar na leitura aqui, eu vou ler para vocês. Quando o anjo chega a Maria e vai dizer, a gente leu aqui no prefácio, ele vai chegar um momento e vai dizer: você vai ficar grávida e dará à luz a um filho, e chamará ele de Jesus. E o anjo continua dizendo, falando assim: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre, seu reino jamais terá fim. Aí Maria pergunta ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem, nunca tive relação sexual nenhuma com ninguém. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível a Deus. Aí Maria dá uma resposta absolutamente tremenda e maravilhosa. Ela diz o seguinte: respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo deixa Maria. Olha só o que Maria fala: sou sua serva, Senhor. Ela está dizendo o seguinte, quando ela coloca essa expressão, a palavra aqui serva é escrava. Quando traz para a nossa tradução da língua portuguesa, não se usa a terminologia escravo nesse sentido, porque a escravidão para nós é muito diferente do que foi a escravidão lá. Mas escrava aqui quer dizer que ela está dizendo o seguinte: você é meu Senhor, quem é dono da minha vontade é você e não eu. O que Maria está dizendo para o anjo é o seguinte: não é a minha vontade, mas é a tua vontade que importa na minha vida. Eu sou tua serva, é o que tu falar. Se tu está dizendo que vai ser assim, ok, é a tua vontade que vai ser feita na minha vida. E Deus sabia disso, porque Deus a escolheu entre tantas. Maria era serva do Senhor, e ela foi escolhida justamente por isso, porque ela era serva, porque ela fazia a vontade do Pai. Por isso que Deus a escolhe entre todas, a agracia entre todas as mulheres. Então por que Jesus Cristo vai falar daquela forma com ela? Por que Jesus naquela expressão vai dizer que ela não estava fazendo a vontade do Pai, mas sim aquelas pessoas que estavam ali? Então vamos voltar, rebobina. Vamos lá, quando começou, quando Jesus retorna. Lembra Jesus retornando? Quando ele retorna para sua casa com os discípulos, e é muita gente, e ele não está conseguindo nem comer, nem se alimentar. Lembra disso aí? Então Jesus, ele, sem tempo de cuidar de si mesmo. A mãe de Jesus, Maria, fica sabendo disso. Ela está sabendo: olha, Jesus acabou de chegar e mal chegou, e ele está, se você olhar ele, está totalmente abatido, está magro, só os olhos, e não tem tempo de comer nada, multidão em volta. Aí Maria vai ao encontro dele, chama a família e vai ao encontro. E o texto sagrado diz assim: quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para apoderar-se, em algumas traduções, prender ele, pois diziam: ele está fora de si. Eles foram com o intuito lá de tomar Jesus dali, levar ele. Jesus perdeu o senso.
Não é mais ele está fora de si. Ele não está se cuidando. Maria está dizendo: meu filho está fora de si, precisamos tirar ele daí. Jesus estava ali fazendo a vontade do Pai. E esse é o alimento de Jesus. O texto diz que Jesus não tinha tempo nem de se alimentar, mas Jesus, ele revela qual é o verdadeiro alimento dele. Lembra quando lá no Evangelho de João ele está dizendo para as pessoas: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que enviou a realizar a sua obra. Esse é meu alimento. É isso que alimenta a minha alma. Lembra que Jesus fala que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus? Então Jesus estava ali sem comer porque ele estava fazendo a vontade do Pai. Mas Maria não viu isso. Maria não olhou desse jeito. Maria não vê daquela forma. Ele estava fazendo a vontade do Pai. E Maria tentou impedir que essa vontade acontecesse. E Jesus sabia da intenção. Não precisava ninguém dizer para Jesus. Jesus já conhecia a intenção do coração dela. Ela veio aqui para me tirar, para impedir. Lembra-se que teve um personagem que assim também o fez? Que Jesus falou que teria que morrer? Não, tu não morrerás na cruz, nós não deixaremos. E o que Jesus fala para Pedro? Arreda-te de mim, Satanás. Porque estava tentando impedir que a vontade de Deus acontecesse. Será que Maria estava possuída? Será que era isso que estava acontecendo? Por que Maria agiu daquele jeito? Ela não sabia da missão de Jesus Cristo? Sim, sabia. Desde quando foi anunciado a ela, lembra? O que o anjo disse para ela? Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Assim foi anunciado a Maria. Então, Maria era uma jovem. Pode entender aí que Maria, quando recebeu isso, que engravidou de Jesus, entre 14 e 16 anos, mais ou menos assim. Ela já teria entrado no ciclo menstrual. Então ela era uma jovem, mas os jovens daquela época, antes dos 12 anos, eles já conheciam a Torá, começo ao fim. Era alguém, um povo judeu, um povo que sabe a literatura, as escrituras. Então ela era uma jovem que conhecia as escrituras sagradas. Deus não ia escolher alguém que não conhecesse as escrituras sagradas. Conhecia. Ela sabia que Jesus era o Messias prometido lá dos pergaminhos do profeta Isaías. Ela sabia. Ela sabia, ela conhecia. E Isaías era um dos profetas mais lidos nas sinagogas. Então ela sabia disso, porque olha aqui que diz lá no profeta: virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, que será como um ramo que brota de um toco, como um broto que surge das raízes. Quando é anunciado a ela que o que ela vai nascer lhe dará o trono do seu pai Davi, ela ligou uma coisa com a outra. Ela sabia, é o Messias prometido. Jesus, esse filho que eu vou conceber, é o Messias prometido. Jesus receberá o trono de Davi como o anjo anunciou a ela. Ele está cumprindo a profecia, vai ser esse, é esse que eu vou gerar. E ele tem uma missão a se cumprir. Então ela sabia que era o Messias, só que ela conhecia todas as escrituras. Ela conhecia todo o resto da profecia sobre o Messias e o que ia acontecer com ela. Maria. As escrituras vão dizer lá em Isaías 53, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. A gente tem uma confusão muito grande, porque a gente acostumou, por conta da visão ocidental, principalmente lá nos primórdios, quando começou a passar os primeiros filmes, era um Jesus formoso, louro, até mesmo esse último que passou, um Jesus musculoso, não. Era alguém que você olhava, você não, peraí, ele é simpático, ele é bonito, não tinha nada. Moído, um homem de você olhava e você está machucado pelo trabalho. E o texto mesmo está dizendo, nem tempo de comer ele tinha. Você imagina como era a figura de Jesus. Não era alguém que chegava imponentemente, chamava a atenção, como o rei Saul.
O rei Saul disse que era o homem mais alto que existia em Israel, formoso, chamava a atenção. Davi era pequeno, mas diz que de uma beleza descomunal. Jesus não tinha isso, nada. Então Maria sabia o que ia acontecer com o Messias. Maria tinha entendimento disso. E Maria, acima de tudo, conhecia qual ia ser a vontade do Pai para com ele. Ela sabia, ela tinha plena consciência. A revelação de Isaías vai dizer: contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. O que a profecia está dizendo? Que o Messias ia ser esmagado, ia ser moído, e Jesus ia cumprir. A vontade de Deus ia prosperar na mão de Jesus, porque o alimento de Jesus é fazer a vontade de Deus. Então ela sabia que quando Deus exercesse a vontade dele, Jesus ia ser moído, ia ser esmagado, que tudo isso ia acontecer. Ela sabia de tudo isso, ela tinha plena consciência, ela conhecia. Então, por que Maria teve o rompante de tentar impedir a vontade de Deus? Por que ela reuniu os irmãos, as irmãs? Vamos lá, vamos tirar ele de lá, vamos impedir que isso aconteça. O que foi? O que foi? Foi um espírito maligno? Tem um detalhe que muito significante para a gente entender, muito significante, que a gente tem que perceber quando está lendo. A leitura ela é de estudo. Você tem que ter muita calma na hora de você ler, para você entender. E a leitura que eu falo não é só a leitura quando você lê letras. Quando a gente lê uma pessoa, a gente tem que conhecer todo um contexto, tudo que está acontecendo, quem é aquela pessoa, de onde ela veio, o que ela é. Então, quando a gente vê isso, Maria fazendo isso, tentando impedir a vontade, Jesus lá dentro sabendo disso, não, minha mãe e meus irmãos é quem faz a minha vontade, ela não quer que eu faça. Por que ela teve isso? Mas Jesus não a repreende como repreendeu Pedro, porque tem um detalhe muito interessante, que quando é revelado a ela, diz assim o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho. Um filho. Maria não foi uma máquina, não foi qualquer coisa, ia ser um filho. E Maria, a partir daquele momento, ela passa a ser o quê? Mãe. É isso. É esse detalhe que faz toda a diferença. Jesus não é apenas o Messias, Jesus é filho. E ela se torna o quê? Mãe. E não tem como tirar essa condição. Não há uma forma de você tirar, de fazer com que ela esqueça esse amor que se tornou o sentido dela, que é natural, é algo que o próprio Deus colocou. Não tem como. Não tem como tirar esse senso de querer proteger. É mãe. O espírito que toma conta de Maria, que faz ela ter esse rompante, que tira o cerne do entendimento dela, é o espírito de mãe. Ela está sendo literalmente mãe ali. E o interessante é que quando a gente olha isso, e é o que a gente, no dia de hoje, nós estamos celebrando, esse personagem de todas as nossas vidas, mãe, é isso. Porque para a mãe não importa quem é o filho, não importa se ele é o Messias, não importa que ele seja um simples carpinteiro, ou que ele seja o traidor, um engenheiro, um médico, ou um bandido, um assassino. Não, é filho, ela é mãe. E é essa expressão que vai muito além da nossa compreensão, esse amor que é inexplicável, esse amor que vai além do entendimento do seu. Eu sei que vai acontecer, eu sei que ele é o Messias, que ele foi feito por isso, é para libertar. Mas Senhor, meu filho, é meu filho.
A mãe, quando olha, ela olha o filho. E não é só nos dias da felicidade, das alegrias, em todo momento é filho. A mãe, ela é esse processo que a partir do momento que você tem esse dom precioso, você carrega consigo isso, que jamais vão tirar isso de você. E talvez as pessoas não compreendam isso, e talvez a gente não vá entender que é esse sentimento da mãe, que é inexplicável, é imensurável, não tem como dizer. Eu sei que eu amo meus filhos de forma assim, eu só nem imagino o que eu posso fazer, mas não chega perto do que a Mara pode fazer por eles, do que a Mara é para eles, porque ela é mãe. É muito diferente, é muito diferente. É algo assim, eu fui muito cuidado e querido e amado pelo meu pai, mas não tem explicação do que foi a minha mãe. De como ela olhava, de como ela via, da proteção, e às vezes o filho ele não entende isso, sabe? A gente querendo fazer nossas coisas, a gente tem um entendimento, a gente acha, não, eu estou fazendo, e a mãe querendo ali, mas é porque ela é mãe, ela quer proteger. E às vezes nós, filhos, não compreendemos isso, porque nós não entendemos o que é ser mãe. É algo diferente de tudo. E aqui essa expressão deixa isso com uma clareza muito grande, porque Maria ali está simplesmente sendo mãe. Ela passa por tudo aquilo e ela vai cumprir o papel dela. Ela vai cair em si e ela vai padecer de uma forma absurda, porque ela vai ver aquele seu filho que tanto orgulho trouxe e de repente ser traído, ser humilhado por todos, ser cuspido na cara, ser preterido em relação a um bandido, escutar a multidão dizendo crucifica-o, e é algo terrível, a crucificação é humilhante, vendo seu filho sendo machucado de todas as formas, vendo seu filho carregando aquela cruz, caindo no chão, as pessoas zombando dele, vendo ele sendo pregado numa cruz. Maria acompanhou absolutamente tudo, tudo, até o momento que Jesus vai e faz uma das obras mais magníficas, que ele fala: eis aqui, mãe, eis aqui o seu filho, filho, eis aqui a sua mãe. Jesus transfere aquilo ali para ela, para amenizar a dor dela. Mas quando a gente olha para a cruz, a gente vê o Salvador, a gente vê o Filho de Deus. Maria estava vendo o filho dela, e ali Maria representa todas as mães do mundo, todas as mães, porque Jesus Cristo nos revela, e a verdade clássica, explícita, que no mundo teremos aflições, dificuldades, lutas, e todos nós somos filhos, todos, e todos nós vamos passar por aflições. Quem vai mais sofrer? A mãe, sempre, sempre. A mãe protege, segura. Hoje a Letícia me ligou com a Heleninha filmando, e a Helena escorregou ali, aí bateu a cabecinha, a Letícia pegou ela no colo e protegeu. O bebê machucou aquela coisinha. Vai ter um momento que a gente não vai estar mais perto, mas o sentido de proteção, o sofrimento, a dor, a angústia, isso é do coração da mãe. É algo inexplicável. Maria representa isso, esse sentimento que nós não conseguimos passar e transmitir, como isso é real e como isso é verdadeiro. Ela foi tomada pelo espírito de mãe que Deus concedeu às mulheres. É algo próprio, único. E naquele momento Jesus viu, e quando Jesus dá a lição ali, ele não está repreendendo a mãe, mas ele está mostrando a todos. Mas Maria, logo em si, ela cai, ela recobra, ela coloca os irmãos. É por isso que os irmãos de Jesus vão serem convertidos só depois da ressurreição de Jesus, só depois da ressurreição. A Maria vai deixando, você vai ver que dificilmente mais os filhos vão acompanhar Maria, só ela sozinha. Ela cai em si, ela entende e ela absorve aquilo. Ela lembra de novo: eu sou serva do Senhor. Mas há um contraste muito grande de ser serva e ser mãe.
Deus sabia disso. Então Deus tem um olhar muito especial para as mães. Deus sabe o que é essa função que foi dada a vocês. E como nós somos gratos a Deus por nos ter dado mães. Só vocês que são, vocês sabem do que eu estou falando. Vocês sabem o que é isso. O que é esse sentimento que você enfrenta tudo. Tudo. Você não consegue medir consequência. A mãe, ela é... E muitas das vezes nós filhos não correspondemos. Nós filhos não entendemos. Quantas vezes nós falamos, é a minha vida, eu tenho que tocar minha vida, esqueça, mas você não está entendendo. Você é filho. A mãe não é que você esteja errado, mas é porque ela é mãe. Então nessa noite, através de Maria aqui como exemplo, dizer a vocês que vocês são especiais, vocês são dignas de toda a honra que nós podemos passar, e representando os filhos aqui, pedir perdão por nossas falhas, nossos erros, as nossas incompreensões. Mas olha, nós somos filhos. É a parte do filho ser assim. A parte de amar e corrigir, de edificar a nossa vida é de vocês, mães. Por isso, obrigado, mães. E por isso, eu quero dizer a cada uma de vocês, feliz Dia das Mães. Que Deus possa abençoar poderosamente a vida de cada uma de vocês. Amém? E eu queria convidar as mães a vir aqui à frente. Eu queria fazer uma oração muito especial a todas vocês. Por favor, venham aqui, deixa eu fazer essa oração. Todas as mamães. Para cá, eu vou orar por vocês. E os filhos que aí ficaram, vão ficar em pé para a gente estar orando, abençoando. Depois, você que estiver com a sua mãe perto, abraça bastante, beija, peça perdão, beija de novo, diz que ama, diz que ama, diz que ama, diz hoje, diz amanhã, diz depois, nunca deixe de dizer. É um presente maravilhoso, quem tem o privilégio de ainda ter. Vamos orar, queridos, enquanto suas mãos para cá. Deus amado, Pai querido, santo e maravilhoso, aqui nessa noite, Senhor, meditando na Tua palavra, através da Tua serva Maria, Senhor, ao qual Tu concedeste o dom de ser mãe, Senhor, e ela exerceu esse papel. Muitas das vezes, Senhor, a gente não compreende as ações das mães, mas elas estão fazendo aquilo que é proveniente delas, proteger e guardar e cuidar de nós que somos filhos. E somos muito gratos a Ti, Senhor, por ter nos dado mães. Eis aqui algumas que representam. As mães estão aqui, outras estão assistindo, outras não puderam estar aqui. Eu quero Te pedir, Senhor, que Tu as abençoes, Senhor, com a Tua presença, com o Teu amor, Senhor, as fortalecendo, Senhor, dando, Senhor, a Tua presença nos dias felizes, nos dias de angústia, mas que Tu esteja com cada uma delas, Pai, derramando as Tuas bênçãos sobre a vida de cada uma delas, Senhor. Muitas das vezes nós não compreendemos, mas Tu compreende o que é ser mãe. E por isso, Senhor, nós queremos aqui dizer muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por termos tido, Senhor, o privilégio de termos as nossas mães. Algumas já não estão mais aqui, Senhor, mas somos gratos a Ti. Somos gratos a Ti por todos os anos que elas estiveram conosco, Senhor. Muito obrigado, Senhor. E somos gratos a Ti por essas que estão aqui, Senhor. Que os filhos possam honrá-las, Senhor, a todo instante, entendendo, Senhor, que elas são verdadeiras mães, concedidas por Ti. Todas as mães foram agraciadas e escolhidas por Ti para ser mãe, Pai. Por isso eu Te peço a Tua bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Deus abençoe a cada uma de vocês. Uma salva de palmas para nossas mamães. Podeis assentar, queridos. Podeis tomar seu lugar.
Eu queria chamar o Ministério de Louvor aqui rapidinho. Nós vamos tirar a oferta agora. Depois a Mara vai continuar aqui. Tem homenagem às mamães, né? Tem algumas coisas muito preciosas ainda para acontecer. Ministério de Louvor, enquanto eles estiverem louvando, nós vamos estar adorando a Deus com os nossos dízimos, as nossas ofertas, que são necessárias para manutenção da casa do Senhor. Você que nos visita, fique tranquilo, é um costume nosso, né, de arrecadarmos para custearmos as despesas daqui. Então, logo após a oferta, Juninho,